Bom dia, senhoras, senhores vereadores, vocês que estão aqui nos ouvindo. Infelizmente, o que me traz aqui é o fato de, mais uma vez, a nossa cidade ter sido colocado no cenário nacional pelo desrespeito e violência à Constituição Federal, o Estatuto do Idoso e o Estatuto dos Direitos Humanos. Vou ler aqui uma breve nota em nome do Conselho Diocesano de Leigos sobre esse episódio. O Conselho Diocesano de Leigos de Franca manifesta de forma veemente em repúdio às agressões covardes, desproporcionais, injustificadas realizadas pela Guarda Municipal a um cidadão idoso e doente no interior do pronto-socorro Álvaro Azuis, no dia 23 de fevereiro. A agressão fere o princípio básico do direito à dignidade humana, além de ferir o direito do idoso na Constituição Federal e uma conduta aporofobia, ou seja, de aversão ao pobre. Manifestamos indignação ao fato ocorrido. Não aceitamos que naturalize tal conduta, mesmo porque tais fatos têm se tornado comum na cidade de Franca. Lembramos o fato a um aposentado ambulante, a estudantes há tempos atrás que protestavam contra o preço da passagem na prefeitura municipal, e agora este fato pela mesma guarda municipal. Diante de tais fatos, considerados graves, exigimos do poder público o cumprimento de medidas disciplinares e novos procedimentos por parte dos órgãos públicos de segurança, para que, em relação ao tratamento à população, seja condigno de respeito da dignidade humana. Estaremos acompanhando as medidas, as apurações a serem tomadas por parte das autoridades competentes, para que a vítima não seja transformada em responsável e o agressor culpado em vítima. Que cesse a cultura da intolerância e da violência crescente em nosso país. E que a fraternidade, a igualdade e a justiça prevaleça entre os homens e mulheres de paz e bem. Tempo de quaresma, oração, caridade e penitência. Eu digo isso porque a nossa igreja é tempo de quaresma. Então nós refletimos esse pensamento. Senhores e senhoras, vereadores, vereadora e a vocês que estão nos ouvindo. Essa discussão nos remete ao debate de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro. De se colocar no lugar daquele idoso que tomou um tapa na cara de um guarda municipal. Empatia quer dizer isso. Sentir a dor do outro, estar no lugar do outro, ser solidário ao outro. E ao mesmo tempo discutir da indiferença. Quanta indiferença! Quanta indiferença! Ah, não é meu parente, não é meu amigo, então tanto faz. Eu nem conheço. Eu não sei quem é. Ouvi falar, Rosângela depois vai falar depois de mim, até que ele é morador lá do abrigo, não tem nem, ao que aparenta, nem residência fixa. Então imaginemos uma pessoa, segundo o relato da imprensa, que sofre de câncer, sofrendo fortes dores, segundo o relato, 52 horas, estava ali aguardando, até que na discussão se manifestou verbalizando a sua indignação, é agredido brutalmente por um guarda. Não só um guarda, na minha opinião ele foi agredido por 3 guardas municipais. Porque tinha um que agrediu e 2 olhando, que na minha opinião prevaricaram tanto quanto o outro. Claro, com as divisões de responsabilidade. E eu pergunto aos senhores, esse é um fato isolado? Não. Não é um fato isolado.
tem sido utilizado como modus operandi dos órgãos de segurança pública, quer seja nas periferias, quer seja na Guarda Municipal. Só aqui estou citando 3 exemplos que eu vi e que eu assisti. Então lembrei já de um camelô, que não foi exatamente o guarda municipal, mas a guarda municipal estava lá e foi agredido pela fiscalização e a guarda municipal nada fez. E nesse caso do pronto-socorro, claramente flagrante um caso de abuso de autoridade. Ah, mas vamos apurar. Claro, é o mínimo que se espera. Claro, é o mínimo. É o mínimo que se espera os cidadãos dessa cidade, que se apure. Então, a violência, senhores, tem se transformado no modus operandi das forças de segurança. O cidadão não pode falar nada e ele é agredido gratuitamente. Ah, mas ele xingou o guarda. Um guarda tem que ter tempero, preparo para lidar com essas situações. Estavam em 3. Era necessário dar tapa na cara do cidadão ou era possível imobilizá-lo? Essa é a pergunta que não quer se calar, senhores. Essa é a pergunta que o poder público tem que responder. No dia seguinte, em tal episódio, fui procurar o responsável pela segurança. Falei com o coronel Araújo, que me disse, não, mas ele foi afastado de suas funções, lá no pronto-socorro. Falei, coronel, esse cidadão tem que ser afastado da rua. Onde quer que ele esteja, ele é um perigo à dignidade das pessoas. Ele está psicologicamente despreparado para enfrentar a situação de conflito. Fui, então, ao coronel Araújo, e depois fui, então, ao responsável pela Guarda Municipal da Administração, que me fugiu aqui o nome. E ele me disse que, não, ele foi afastado só para questões internas, e muito tem que se apurar, disse ele. Por quê? Porque essa discussão já perdurou lá 2 horas até chegar a vias de fato. Ora, se era 2 horas, mais um motivo para compreender o desespero daquele cidadão que clamava de dor, ou não. Então já começou, senhores e senhora, o script de transformar a vítima no culpado. Ele não devia ter falado. Diz que clamava ele pelo prefeito na hora, cadê o prefeito? Chame o prefeito aqui, certamente, para que o prefeito pudesse ver a situação. Pois bem, eu não acho normal um cidadão com câncer ter que esperar 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas para seu atendimento. Então, senhores, o que eu vim aqui reivindicar é que vocês ajudem a montar uma comissão a estudar o atendimento daquele pronto-socorro. Não é possível que no tempo de informática não seja possível criar um aplicativo, criar uma condição melhor de atendimento. Criar uma triagem mais rápida para a pessoa, antes de ir para o pronto-socorro, mandar mensagem, estou indo, estou passando isso e aquilo, para que se providencie alguma agilidade daquele sistema. Vocês, vereadores, estão convidados, eu estou conclamando que passem lá para ver o tipo de atendimento que tem lá. Ouçam as pessoas que estão ali, quantas horas estão ali, para propor medidas a essa administração. Montem uma comissão de estudo e debate quais as medidas necessárias nas seguranças públicas, sobre a formação dos quadros, em especial da segurança da Guarda Municipal. Não é possível, senhores, tolerar calado tanta indignação, tanto desrespeito da vida humana de um senhor. Não é possível. E me desculpem a franqueza, eu tenho ouvido muito pouco manifestação dos senhores vereadores a respeito disso. Não se calem. Vossos mandatos foram dados para que os senhores se levantem contra os atos
de justiça da administração. Não se calem, não coloquem vossos mandatos para se calar, para cobertar esse tipo de postura. Por favor, é um clamor que nós fazemos a todos vocês. Qual a parte, Jorginho? Só para concluir, com desculpa daqueles que já se manifestaram. Pode falar. Jorginho, vamos lá. Não só eu, mas os meus colegas aqui, a gente tem visitado as unidades de saúde. Eu tenho mais de 250 requerimentos, muitos na área da saúde. Então, me desculpa, eu vou constantemente em todas as unidades de saúde, conheço os 358 bairros que a nossa cidade tem. Então, o que o senhor está falando, me desculpa, não cabe a mim. Por quê? Os meus colegas aqui, cada um tem um jeito de trabalhar, e se o senhor fala que tem que olhar, se o senhor acompanhar pelo nosso site, pelo SAPL, e as sessões aqui, inúmeras vezes nós temos reclamado sim do atendimento da saúde, nós estamos entrando com uma ação, criou uma comissão aqui, que nós não estamos satisfeitos com o atendimento que a DRS 8 oferece à população de Franca e região, nós criticamos muito. Então, assim, eu e os meus colegas aqui, nós exercemos o nosso papel, o que cabe a nós. Nós cobramos, sim, não acho justo, não sou favorável da paz, não acho que nenhum ser humano deve ser agredido. Infelizmente, a nossa cidade está passando um nível, assim, pessoas sendo atacadas, não só nos postos de saúde, mas na rua. A exemplo de escola que foi invadida e roubado todos os equipamentos. A gente tem pedido à Polícia Militar, ao governo federal, que ajude, porque é uma vergonha o que o SUS paga para os profissionais de saúde. Isso é discutido em nível nacional. O senhor tem razão de cobrar, mas eu só não concordo da questão quando fala que a gente está omisso, porque isso não condiz principalmente com o meu estilo de trabalho. Por certo, o vereador não viu que eu pedi, que, exceto aqueles que já tomaram alguma medida. Isso Jorginho, por favor. Pois não. Bom, a sua indignação é a indignação de várias mensagens que eu recebi pelo WhatsApp, pelo celular. E as pessoas indignadas com a atitude, com o ato tomado pelo guarda lá no pronto-socorro. Mas aquilo que aconteceu é o desdobramento do que vem acontecendo há muito tempo na saúde do município. Um pronto-socorro que tem lá 16, 17 pessoas, que o TID teve essa semana lá, internadas, onde não é um lugar de internar ninguém, lá é um lugar de passagem, de avaliação, de urgência, emergência, para encaminhar para a internação, se caso necessário for, através de um laudo médico, que é atendido ali. Aí vai para o tal do Cross lá, que é um outro médico que, se bobear, não sabe nem onde Franca fica no mapa, não conhece a realidade local aqui, senta em cima da solicitação, e a pessoa tem que ficar internada na UBS, na UPA, ou ficar internada lá no pronto-socorro. E o desdobramento disso, a animosidade que vai acontecendo entre todo mundo, entre quem necessita do atendimento, entre os profissionais que trabalham ali, gera esse tipo de violência. Então, primeira coisa, no aspecto da segurança pública, no aspecto da segurança, o município está tomando as suas atitudes. Cabe a nós, através da Comissão de Segurança, através da Comissão de Direitos Humanos, acompanhar a sindicância que foi aberta. Porque o guarda já foi afastado das funções e foi aberto um processo de sindicância, e a Polícia Civil já abriu um inquérito civil para apurar também. Então, todas as medidas estão sendo tomadas. Agora, nós temos que acompanhar para que a coisa não tome um rumo que, às vezes, não é o que a gente gostaria que tomasse. Segundo, a comissão com relação à saúde, que Vossa Senhoria, nós estamos em consonância. Essa Casa de Leis está em consonância com a sua solicitação.
foi aberta uma comissão de assuntos relevantes, de estudos de assuntos relevantes, a semana passada, para tratar especificamente da má gestão na saúde, envolvendo vários órgãos, inclusive a gestão municipal. Então, nós já temos uma reunião marcada amanhã, às 10 horas da manhã, para tirar um cronograma da comissão e começar os trabalhos efetivamente. Então, nós já estamos tomando essa providência que Vossa Senhoria solicitou. Agora, eu sinto muito, eu tenho vários amigos na Guarda Civil, nós aqui trabalhamos reivindicando a melhoria de condições de trabalho na Guarda Civil, nós estamos cobrando da administração que a Guarda Civil está esquecida, tem equipamentos novos, mas não tem quem opera, às vezes a questão humana está sendo deixada de lado, precisa dar mais treinamentos, para que a prefeitura precisa gastar em segurança. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos uma reunião ontem sobre a comissão de orçamento, a prestação do terceiro quadrimestre orçamentário da prefeitura. Foi orçado 27 milhões, quase 28 milhões para a segurança pública, e foram pagos, empenhados 17 e gastos 16. Sobrou mais de 10 milhões de segurança pública. Poderia ter investido num monte de coisa, em treinamentos, em captação, capacitação, em a maioria de efetivo. Votamos a semana passada a maioria do efetivo. Agora, precisa ter um olhar diferenciado para a Guarda Civil, né, e também para a saúde, porque a questão está complicada realmente. Pasme, o orçamento do ano passado sobrou em caixa quase 90 milhões. E a prestação de serviço está aí, ó, capenga, caindo aos pedaços. Que graça tem ter 90 milhões em caixa e o serviço público precário que nós estamos vendo aí? Nenhuma. Muito bem, para concluir, eu também não quero aqui... Ô Jorge, é só para, às vezes algum outro vereador queria fazer a explanação também, mas eu queria que você finalizasse, e depois a Rosângela vai falar também sobre o assunto, e os vereadores que quiserem falar, faz a finalização. Vou concluir. Te agradeço. Concluindo, o que o Gilson falou é muito importante. Eu não estou aqui colocando toda a guarda municipal numa situação de violência. Sou amigo de vários deles. Inclusive, o que eu ouço por aí, que esse guarda que cometeu esse fato lá, é uma pessoa calma, em regra. Eu tenho ouvido isso. Então pode ser consequência dessa ação dele, no ambiente que ele vive. Aquele ambiente do pronto-socorro é um ambiente de tensão, de estresse. Aquelas estruturas são inadequadas, senhores. Talvez essa seja a causa principal. Agora, o que não pode, e não pode nos calar, é um membro da segurança pública, pago com o nosso dinheiro, diga-se de passagem, agredir de forma tão gratuita um cidadão. Então, quero agradecer o espaço. Nós também vamos estar acompanhando, estamos mandando essa nota que vocês receberam para todas as nossas paróquias, para discutirem todas as nossas pastorais desse nosso repúdio, e dizer para o senhor, nossa esperança é de que nós construamos uma consciência coletiva para barrar essa cultura de ódio que tem se instalado no nosso país, e criar uma saúde de qualidade para os nossos cidadãos. Então, para ficar aqui e estou esperando também uma manifestação do prefeito sobre esse episódio. Ele é o responsável. E se não está funcionando, cabe a ele trocar os comandantes desse processo. Se não tem disciplina, que se discipline. Porque os direitos humanos devem prevalecer. Muito obrigado aos senhores. Me desculpe aí por ter excedido o tempo de vocês e tomado o tempo de vocês. Obrigado.